Aí, então vamos lá. Eu vou pedir licença para fechar o áudio de vocês. Pronto, o áudio já está fechado. Nós vamos começar numa postura de meditação, cruzando um pouquinho nossas pernas. A gente deixa a nossa coluna reta, fecha um pouquinho nossos olhos. E a gente toma esse primeiro momento da prática só para chegar no nosso corpo. De olhos fechados, nós observamos as sensações do corpo. E desde o início da prática, nós já procuramos relaxar um pouco. Às vezes, nós temos um excesso de rigidez e de tensão nos ombros. Às vezes, nós conservamos uma tensão lá dentro da barriga, toda a região do assoalho pélvico, da lombar. Veja se você pode relaxar um pouco mais. Procura também relaxar os músculos do rosto, deixando a expressão relaxada, solta. Solte qualquer sensação de rigidez no maxilar. Com o corpo relaxado, sente que sua respiração ela pode se tornar suavemente mais profunda e comece a respirar sentindo os movimentos respiratórios na altura do abdômen. Ao inspirar, seu abdômen se expande, ao soltar o ar ele se recolhe. Permaneça por alguns instantes, alguns segundos só mantendo o corpo relaxado e sentindo a respiração na barriga, deixando sua energia, sua mente ser trazida para o corpo. E aí, mantendo a energia mental no corpo, na respiração, nós vamos iniciar a nossa prática unindo as mãos à frente do peito, em forma de prece. E nós vamos recitar 3 vezes a sílaba OM, com as palmas das mãos unidas. Para recitar a sílaba OM, a gente inspira de forma bem profunda agora. Ao finalizar, nós vamos aquecer um pouco nossas mãos. Quem está de anel ou de aliança, toma cuidado para não se machucar. Isso. E aqui a nossa intenção é gerar calor nas palmas das mãos, gerar energia nas mãos. Isso. Quando suas mãos estiverem bem aquecidas, nós vamos começar com vigor, mas sem exagero para não contrair os músculos do rosto. Nós vamos começar dando uns tapas vigorosos, procurando manter os músculos do rosto relaxados. Nossa intenção aqui é colocar energia para circular. Lá na testa, nos olhos. E depois de alguns instantes, venha para a cabeça, dando uns tapas vigorosos na altura da cabeça. Isso, lá no pescoço. Você pode usar uma mão para massagear um dos lados do pescoço, faça uma por vez. Isso, coloca a energia para circular aqui. Aí venha para o braço, isso, o antebraço, essa região da axila e das costelas. Ó, coloca a energia para circular. Bastante vigor, peito. Aí depois você inverte, usa a mão para massagear o ombro e o pescoço do outro lado.
Isso. Venha pro braço, axila, costelas. Aí na barriga, com bastante vigor nessa altura do abdômen. Isso. E aqui, você vai lá para sua lombar e inclina o tronco um pouquinho para frente para fazer essa massagem chegar até próximo dos glúteos. No alto das costas. Isso, aí suba e estique seus joelhos. Vai com os joelhos esticados, ó, a parte interna das coxas, os próprios joelhos, depois na parte de fora das coxas, até chegar lá nos pés. Dê uns tapas vigorosos na sola dos pés. Isso. Aí quando chegar lá na sola dos pés, você começa a friccionar também, como se estivesse ensaboando vigorosamente. Isso, coloca vigor aqui, que o vigor é importante. Como se fosse ensaboando seus joelhos, suas coxas. Isso, toda a estrutura das pernas, lá na lombar, na barriga. Isso, toda a estrutura dos braços, como se ensaboasse vigorosamente. Aí aqueça um pouco mais suas mãos. Isso. Com as mãos aquecidas, esse mesmo vigor para massagear os músculos do rosto. Bastante vigor. Muito bom. Quando finalizar, tenta manter os olhos fechados, descansa as mãos nos joelhos, pernas cruzadas, sente a energia circulando no corpo. Percebe essa sensação do corpo um pouco mais aquecido, a mente um pouco mais clara, desperta. E aí, suavemente, nós vamos esticar nossos braços na linha dos ombros. Isso. Você vai girar primeiro com as palmas das mãos para cima na direção do teto. E com as palmas das mãos voltadas para cima, você vai flexionar seus punhos direcionando elas para fora. E tenta empurrar como se fosse isso, ó, primeiro para cima. Aí aqui você flexiona seus punhos, os dedos das mãos apontam para o chão. Isso. Aí você vai devagar voltando, cerra seus punhos, imagina que você quer enrolar com seus punhos para dentro. Traga os punhos próximo do pescoço. Estica com seus braços, seus cotovelos lá para cima. Depois abre novamente. Palmas das mãos para fora. Isso. Você vai repetir esse movimento algumas vezes, soltando toda a tensão das articulações dos braços, dos punhos. Mantenha o movimento, mantenha o exercício. Traz uma sensação de leveza enquanto movimenta. Deixa o movimento ser leve e vai estimulando as sensações. Isso. Da próxima vez agora você só vai dobrar os cotovelos trazendo a ponta dos dedos para os ombros e aqui você abre e fecha. Deixa seus olhos fechados um pouquinho e deixa o exercício fluir com uma certa naturalidade e suavidade. Quando os cotovelos vierem para frente, leve eles para cima, desenhe círculos. Deixe o círculo mais amplo que você puder. Isso, leva eles para frente, eles quase se tocam aqui na frente, ó, aí você sobe, eles vão bem lá para trás. Inverta. Continue. Aí faz uma pausa, relaxa seus braços apoiando as mãos
os joelhos um pouquinho. Fecha seus olhos por alguns instantes. Procura sentir os efeitos dessa região que nós acabamos de trabalhar, de exercitar. Perceba como os ombros, internamente, você tem mais sensação de espaço. E aí, devagar, você vai trazendo o seu queixo colado no peito. E a partir disso, você vai soltar toda a rigidez lá na sua nuca, lá na parte de trás do seu pescoço. Mantenha o queixo colado no peito um pouquinho. Especialmente, solta o peso da sua cabeça por alguns instantes. Temos músculos aí nessa região da cervical que em geral estão tensionados, rígidos. Você quer sentir agora o queixo colado no peito e o peso da cabeça solto à sua frente. Solta sempre um pouco mais, relaxando os músculos dessa região da nuca. Isso, pode colar o queixo no peito, Bernadette, como se fosse olhar lá para a barriga. E relaxa, solta. Sinta que tem bastante espaço entre as vértebras da sua cervical. Deixa o fluxo respiratório chegar até essa região. Respiração suave, profunda. Tenha consciência do que você está fazendo e bem devagar vai afastando o queixo do peito. Você vai continuar afastando como se fosse levar o seu queixo para o teto, lá em cima. Você vai alongar bastante seu pescoço. Isso, cresce. O queixo vai lá para o teto. Sente que essa região da garganta está bem aberta, bem alongada, e o centro do peito está bem aberto também. Isso pode afastar o queixo do peito agora, Bernadette. Olhe lá para cima. Isso, vai lá para o alto. Segura um pouquinho aí, sente os movimentos da sua respiração nessa região do, da garganta, do peito. Fique por alguns instantes. Bem devagarzinho você vai trazendo o seu queixo paralelo com o chão novamente. Faça um movimento leve, suave. Quando o queixo estiver paralelo com o chão, você vai girar com a cabeça para a direita, como se fosse olhar por cima do ombro até chegar no limite do movimento. Não pause antes do limite, e quando chegar no limite, observa as regiões. Toda vez que nós estamos no asana, numa posição, e esse é um asana, nós observamos, levamos a atenção para a região que está sendo estimulada. Temos momentos para sentir esse estímulo, que é um estímulo leve, mas com a nossa atenção nós aprofundamos essa capacidade de percepção. Você vai voltar devagar e vai passando com o movimento para o outro lado. Sempre presente com as sensações. Vai até o limite, sente esse estímulo. Fique aí um pouquinho. Faça um movimento leve de voltar com a cabeça até o centro. E desse mesmo modo, você vai trazer sua mão direita para o seu ombro esquerdo. E aqui você vai puxar o seu ombro esquerdo um pouquinho para baixo com o peso do braço. Isso. Tenta manter suas orelhas na mesma linha dos ombros e aí você aproxima a sua orelha direita do ombro direito. Deixa os olhos fechados, sente que sua cabeça vai numa direção e seu ombro esquerdo vai na outra. Sente esse alongamento. Experimenta manter uma respiração mais leve, mais suave.
Essa mesma leveza e suavidade volta com a cabeça, relaxa seu braço, leva sua mão esquerda para o seu ombro direito, puxa o ombro para baixo com o peso do braço e leva a orelha esquerda para perto do ombro esquerdo. É muito comum notar que tem uma diferença na amplitude do exercício de um lado para o outro. Nosso corpo ele tem mesmo essas diferenças. Autoconhecimento, é claro que é uma coisa mais profunda, mas ele começa conhecendo essas diferenças no corpo, por exemplo. Isso é importante da gente notar, isso quer dizer que nós estamos atentas. Sente o fluxo da respiração nessa região do seu pescoço. Vai voltando com a cabeça de forma leve, suave. Isso. E aí nós vamos unir a sola dos pés uma na outra e vamos deixar os calcanhares afastados do tronco. Isso. Você vai levar suas duas mãos para o chão, bem na frente das suas pernas, dos seus pés. E aí, ou você vai caminhando com as mãos adiante, ou você vai só relaxando os braços, deixando os cotovelos flexionarem enquanto você desce com a testa na direção dos calcanhares. Isso. Tome os momentos para ajustar a posição. Talvez você queira afastar ou aproximar um pouquinho os calcanhares do assoalho pélvico. Veja o que você precisa fazer. Então você relaxa, solta, libera o peso da cabeça, dos ombros. Procura liberar todo o peso das pernas, também mantendo essa região, a parte interna das coxas, muito relaxada. Se conecta com o fluxo da respiração. E durante esse período que você permanece, leva a sua atenção para as regiões do corpo que estão sendo estimuladas. E observe também quais áreas do corpo você conserva rigidez e tensão. Nessa postura, por exemplo, se tiver qualquer tensão nas costas, fica bem evidente. Isso, tenta deixar o peso da cabeça o mais solto à frente que você puder. Imagina como se alguém agora tocasse na sua nuca, pedindo para você relaxar um pouco mais a nuca. Soltando sempre um pouco mais. Num ritmo suave, você vai desenrolar vértebra por vértebra. Isso, tente não apressar esse movimento. Isso. E aí você vai manter sua cabeça abaixada e vai dar um abraço em você mesma. Isso. Passando com as mãos lá na direção das escápulas. Solta o peso da cabeça à frente. Sinta agora esse alongamento na parte mais alta das suas costas. Sinta que tem uma distância entre suas escápulas. A principal função desse abraço é criar esse espaço entre as escápulas. Sinta esse espaço sendo criado. E aí toma algumas respirações mais profundas, procurando levar essa onda respiratória, esse movimento respiratório para o espaço entre as escápulas. Sente que quando você inspira, elas se afastam e deixa isso gerar essa sensação de massageamento interior. Vamos ficar aqui um pouquinho, não muito, mas um pouquinho para que você gere essa sensação interna de massagem através da respiração. Movimentos respiratórios profundos e tranquilos.
Você vai só inverter a posição dos braços agora. O que estava embaixo vai para cima e vice-versa. Fiquei mais um pouquinho. Solta o peso da cabeça. Sente as escápulas distantes. De forma leve, você só afasta o queixo do peito. E aí você vai descruzar seus braços, trazendo a sua mão direita para o chão, bem na linha do glúteo. Seu braço esquerdo você já estica lá para cima ao lado da orelha. E antes de inclinar, cresce o quanto você puder. Garanta que a mão direita está na linha do glúteo e os dedos voltados para fora. Aí você vai caminhando com a mão direita mais para fora, aperta um pouquinho o glúteo esquerdo no chão para ele não sair do solo e vai inclinando, mantendo o braço esquerdo bem próximo da sua orelha. Isso. Vai inclinando. Caminha com a mão para fora, Bernadette. A mão que está no chão, afasta ela do tronco. Caminha com ela para fora, distanciando a mão do tronco. Quando chegar no limite, aí você vai girar um pouquinho com a cabeça, olhando para a mão que está lá embaixo dessa vez, como se você quisesse apontar o queixo para a mão que está lá embaixo. Deixa seus olhos fechados e por alguns instantes mantenha uma respiração profunda. Deixa o fluxo respiratório chegar nesse espaço entre as costelas. De forma leve, você vai voltando, volta de forma tranquila, sem apressar. A mão que está lá em cima você desce e já traz ela para o chão. Mas não se apresse, não tenta fazer logo para o outro lado. Sobe com o braço direito, estica ele para o alto, como se fosse buscar alguma coisa lá no teto. Comprime o glúteo direito no chão e a mão esquerda vai caminhando devagar para fora, sentindo que ela não se afasta da linha do glúteo. Isso. Chegando no limite, você gira com a cabeça como se fosse apontar o queixo para a mão que está lá embaixo. Apontar o queixo vai fazer com que você mantenha a sua cabeça um pouco mais elevada. Essa é a intenção. O braço está lá em cima, ao lado da orelha, bem próximo da orelha. Sinta que está abrindo espaço nas costelas. Sinta o fluxo da respiração nessa região. Desça. Aí volta bem leve, sem pressa, como fizemos da primeira vez. Isso. Vai deixando a postura se desfazer. Desça com o braço e use o apoio das mãos para se deitar de costas no chão. Você pode apoiar primeiro a sola dos pés no chão e logo que você se deitar, abrace um pouquinho os seus joelhos, puxe as coxas para perto da barriga, mas mantenha seus ombros relaxados. Isso. Relaxa seus pés, relaxa suas pernas. Deixa uma qualidade suave no corpo. E aí você vai pendular levemente seu tronco de um lado para o outro, só para massagear um pouco as costas no chão.
Isso, só mesmo para as costas terminarem de chegar no solo. Enquanto massageia, enquanto faz esse movimento, tenta manter suas costas relaxadas. Isso, soltando as tensões. Faça uma pausa no centro, abra os braços em forma de cruz. Isso, ative os músculos do abdômen levemente para controlar a descida e leve seus joelhos para o lado direito ao mesmo tempo. Quando os joelhos estiverem chegando lá perto do chão, solta mesmo o peso das pernas. E aí você gira com a cabeça olhando lá para sua mão esquerda. Relaxa o peso da cabeça. Sempre que o ar está saindo, deixa o corpo um pouco mais solto. Lembra que a gente quer controlar o movimento, você vai fazer uma coisa por vez. Primeiro só volte com a cabeça. Agora ativa os músculos do abdômen, tenta voltar com seus joelhos sem o apoio dos pés no chão, se for possível, e deixa os joelhos passarem lá para o outro lado, lado esquerdo. E aí você gira com a cabeça olhando lá para sua mão direita. Se tiver qualquer desconforto, você ajusta, por exemplo, a distância dos calcanhares com os glúteos, isso pode ajudar. Conectada com a respiração, você sente que o ar sai e é mais fácil soltar o peso do tronco nesse momento. Volta devagar com a cabeça, ativa os músculos do abdômen, do mesmo modo, volta com seus joelhos lentamente. Isso, mantendo seus pés distantes do chão, abrace mais uma vez seus joelhos e puxe as coxas para bem perto da barriga. Isso, agora você vai trazer primeiro o queixo no peito, deixando a cervical bem arredondada, e aí você leva a testa lá no joelho. Isso. Segura um pouquinho, sente toda a extensão da coluna, todos os músculos paravertebrais alongados. Isso. Devagar devolve a cabeça para o chão. Logo depois devolve seus pés para o chão. Estica seus joelhos e afasta seus calcanhares um do outro. Deixe os braços soltos ao longo do corpo e as palmas das mãos voltadas para o teto. Cabeça bem centralizada e olhos fechados. Deixa toda a estrutura do corpo à vontade no chão. Primeiro levando sua consciência e sua atenção lá para os seus pés. Sinta que você libera qualquer peso dos pés, liberando, soltando ele no chão. Sinta também seus tornozelos, relaxe.
Relaxe toda a região das panturrilhas, dos joelhos. Solte as tensões das coxas. Libera a rigidez dos glúteos, sentindo que esses ossos pesados do quadril, eles descem na direção do chão. Seus órgãos internos você descomprime, as vísceras, o abdômen, o diafragma. Descomprima ao redor do seu coração, sente que tem espaço por dentro do peito. E solta também as tensões dos ombros, deixando a gravidade puxar os ombros mais para baixo. Relaxe os braços e as mãos. Cada dedo da sua mão você sente que pode ficar solto. Pescoço e por dentro da cabeça. E assim, com o corpo relaxado, solto, foca a atenção na respiração e deixa os movimentos respiratórios chegarem até o abdômen. Tudo que você tem a fazer durante os próximos minutos é manter cada músculo do corpo livre de tensão, de rigidez, o corpo descomprimido, relaxado e a respiração abdominal. Isso recarrega a nossa energia interior. Seguimos em silêncio.
Você vai procurar manter seu corpo imóvel, mas aos pouquinhos você vai despertar sua consciência. Comece só sentindo seus batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, seu calor interno. E aí comece também a sentir o que está acontecendo do lado de fora. Sinta o toque da pele no chão. E aí você começa a devolver os movimentos bem devagar. Dedos dos pés, língua na boca. Movimente os músculos do rosto. E você vai começar a se espreguiçar. Devagarzinho você vai dobrar seus joelhos e vai se deitar de lado. Mantenha seus olhos fechados e use o apoio das mãos para se sentar. Depois que se sentar, vamos aquecer um pouquinho nossas mãos, igual fizemos lá no início. Gera energia, calor nas mãos. E dessa vez você vai massagear seu rosto de forma bem leve, bem suave, só para deixar essa energia se assentar no corpo. Tome o tempo que precisar e logo depois descanse as mãos nos joelhos. Mantenha seus olhos fechados. Tome alguns instantes só para sentir o corpo, a respiração, a energia interior. Permanecemos em quietude e em silêncio por 2 minutos. Suavemente nós unimos as mãos à frente do peito, trazemos a testa até a ponta dos dedos e nos cumprimentamos com um Namastê.
Namastê. Uhum.